Hoje nós vamos começar o estudo do movimento retilíneo. Para que a gente possa estudar o movimento, a gente precisa definir, ou pelo menos tentar definir, alguns conceitos. E é isso que eu vou trazer nesse vídeo hoje. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar definir, ou vai esclarecer o que é exatamente o movimento. Para que a gente possa estudar movimento, a gente precisa ter em mente o que ele é. E todo mundo precisa estudar a mesma coisa. Então, todo mundo precisa estar vendo ou observando as mesmas coisas. O que será movimento para nós? Se vocês quiserem, a cada conceito que eu colocar aqui, vocês podem dar uma pausada no vídeo antes de que eu explique e tentar definir por vocês, tá? Eu acho isso uma ótima opção para vocês tentarem ver se está no caminho certo, se tem uma relação ou se precisa dar uma estudada um pouquinho melhor, ok? Então, o que será movimento para a gente? A gente precisa levar em consideração sempre o referencial. Então, eu já vou deixar ele destacado aqui, ó. Referencial. Onde que o referencial vai entrar? Bom, é de acordo com esse referencial que a gente vai determinar se existe movimento ou não. Então, a diferença vai estar se o objeto ou se a partícula, vou colocar partícula por enquanto, mudar a sua posição em relação a esse referencial. Então, percebam que não é só mudar a posição, tem que ver se a posição muda naquele referencial, ok? Porque ela pode estar mudando, mas o referencial, se mudar junto, se mudar ao mesmo tempo e da mesma forma, vai ter um repouso relativo entre eles, tá? Então, se a partícula mudar sua posição em relação ao referencial adotado. E aí surge aqui um outro conceito que a gente precisa esclarecer o que é exatamente a posição. Então, o que é a posição para nós no nosso movimento? Vai ser o endereço, usando uma analogia, da partícula em relação a esse referencial, ou no referencial. É o, entre aspas, porque é só uma analogia, endereço da partícula no referencial. Em relação à origem, tá, gente? A origem. O que significa isso? Vou colocar os três eixos aqui para vocês. Vamos botar 2, né? Vamos facilitar um pouquinho a vida. Aí, aqui. Deixa eu só trazer um pouquinho para cima. Vamos colocar os eixos X e Y. X aqui, Y aqui. Digamos que o endereço da nossa partícula é esse ponto aqui. Então, ela vai ter uma coordenada em X, x0, e vai ter uma coordenada em Y, y0. O que vai ser a posição para nós? Deixa eu botar de laranja para destacar. Ele vai ser um vetor que vai vir da origem até aquele ponto ali. Isso aqui, essa seta em laranja, vai ser o nosso vetor posição. Se ele é um vetor, ele vai ter módulo, vai ter direção e vai ter sentido. E se ele é um vetor, a gente vai colocar, nós vamos escrever a nossa posição usando os vetores unitários. Então, quando a gente der a posição de uma partícula, nós vamos usar o I, o J e o K de novo, tá?
Deixa eu só colocar aqui para vocês que é um vetor. E aí a gente pode colocar essa observação. Usaremos os vetores unitários. Me empolguei ali no I. I, o J e o K, certo? O próximo conceito que a gente precisa definir agora é o conceito de deslocamento. Então, depois da posição, nós vamos estudar ou vamos tentar definir o que é um deslocamento. E para nós vai ser uma coisa bem simples. A gente vai estudar a posição inicial e a posição final. Somente esses dois, sem pensar no que aconteceu no meio do caminho. Então, deslocamento para nós vai ser a diferença entre posição final e inicial, nessa ordem. Tá? Sempre final primeiro e a inicial depois. E para representar isso, nós vamos usar a letra grega delta. Vocês devem lembrar dela lá do ensino médio. O que ela significa? Uma operação em que eu pego o conceito final menos o inicial. O que nós vamos fazer com essa operação vai depender da letrinha que vai ter depois. Então, para nós, no deslocamento, por exemplo, nós vamos usar um ΔS, que vai ser uma posição final menos uma posição inicial. Se a gente for trabalhar em várias dimensões, nós vamos fazer esse deslocamento para cada uma dessas dimensões. Por exemplo, se a gente tiver em x, nós vamos fazer o x final menos o x inicial. Se a gente tiver em y, vamos fazer y final menos y inicial. E se tiver em z, nós vamos fazer z final menos z inicial. Não importa quem é maior ou quem é menor, tá, gente? Como o deslocamento é um vetor, já que eu estou fazendo uma subtração de dois vetores, a resposta é um vetor, né? Então, ele vai ter módulo, direção e sentido. Vamos só colocar aqui que isso é um vetor. Quando a gente for fazer o final menos o inicial, a gente vai ter uma resposta que pode ser ou positiva ou negativa, e isso vai determinar o sentido, positivo ou negativo, ok? Então, não se preocupem em colocar quem que é o maior, quem que é o menor. O que vocês precisam se preocupar? Quem é o final, quem é o inicial. É nisso que a gente tem que cuidar, tá? Então, por ele ser um vetor, a gente também vai trabalhar com I, com o J e com o K. É assim que a gente vai dar a resposta também. A próxima tarefinha que a gente tem é a de definir o que é velocidade. E velocidade para nós vai ser uma taxa. Então, é a taxa de variação do deslocamento. E quando a gente usar essa palavrinha taxa, a gente está dizendo que a gente está analisando de acordo com o tempo que se passou, ok? Então, por exemplo, nessa daqui que eu estou colocando para vocês, a gente vai ter definição de velocidade média. E aqui a gente precisa ter um cuidado, tá? Velocidade média é um vetor. Como que a gente vai calcular ele? Velocidade média igual, se é uma variação, é um delta. Se é a variação do deslocamento, é um ΔS. Se é uma taxa, é de acordo com o tempo que passou. E aí, o cuidado que a gente tem que ter aqui é na hora de abrir.
Então, por exemplo, se é um ΔS, é um S final menos um S inicial, dividido por se é um ΔT, tempo final menos tempo inicial. E aí aqui vai surgir a necessidade da gente organizar o nosso exercício. Quando a gente tem tabelas, a gente usa esses subíndices, por exemplo, esse zero que eu usei no S0 e T0, para definir os parzinhos. Então, S é um par de T, ele aconteceu no tempo T. O S0 é um par do T0, ele aconteceu no T0. Se eu tiver S1 e T1, eles são parzinhos, estava na posição S1 no tempo T1. Tá? E lembrem sempre, eu estou colocando letras para fazer uma coisa genérica, mas essas letras são números, ok? É só substituir por números. Aí aqui a gente também pode definir o que é velocidade escalar média. Velocidade escalar, vou deixar separadinho aqui, média. E vou dar uma enfatizada aqui, ó, nesse escalar. Se é escalar, não é vetorial, né, gente? Então, vamos só enfatizar aqui também que esse vai ter módulo, direção e sentido. Porque ele é vetor. O escalar, ele vai ser sempre positivo. Isso é uma característica importante dele. O que mede a velocidade escalar média? Ela vai medir velocidade, eu vou escrever VM, só para a gente diferenciar do lado de cima. E eu não vou colocar delta, tá, gente? Porque agora vai importar o que acontece no meio do caminho. Ele vai ser uma distância percorrida dividido pelo tempo que levou para fazer essa distância. E aí a gente precisa lembrar que distância percorrida é diferente de deslocamento. Deslocamento é aquela coisa simples que eu coloquei ali para vocês. Vou subir um pouquinho. É só final menos inicial. A distância, eu preciso ver etapa por etapa quanto que foi, entre aspas, caminhado, quanto que foi percorrido, ok? Então, se ele vai e se ele volta, isso é importante para a distância. Se ele vai e se ele volta, não é importante para o deslocamento, tá? Então, aqui está velocidade escalar média. E como a distância é sempre positiva e tempo também é sempre positivo, a velocidade escalar média sempre vai ser positiva. Outra, só para a gente finalizar, que é importante é a aceleração. Escrevi errado. Aceleração. Pronto. Também vai ser uma taxa. Então, é uma taxa de variação, de variação agora da velocidade. E aí, de novo, se é uma taxa, é no tempo. Só que agora quem está mudando é a velocidade, tá, gente? Então, aqui é muito importante a gente olhar para a aceleração como uma mudança na velocidade. Sempre associem a aceleração a essa mudança na velocidade, porque a gente vai precisar disso bem definido quando a gente entrar nas leis de Newton. A aceleração, ela não é uma coisa qualquer, ela é a velocidade mudando. Lembrando que velocidade é um vetor, vai existir a aceleração sempre que alguma das características da velocidade mudar. Então, olha só, a aceleração ela é uma variação, é um delta da velocidade conforme o tempo passa. Isso é a aceleração. E aí,
eu vou colocar aqui do ladinho, mas eu vou pôr de laranja porque é super importante. Ela é a mudança na velocidade em seu módulo, que é o que a gente mais está acostumado, né? De sair, por exemplo, de 60 km por hora para 80. Na direção, por exemplo, estava indo na direção norte-sul e aí agora está na vertical, está na leste-oeste. Isso mudou a direção. Se mudou a direção, tem uma aceleração ali. Ou pode mudar o sentido. Estava indo de norte para sul e agora está indo de sul para norte. Então teve uma aceleração aí. Tá? Qualquer uma dessas três coisas que mudar já é indício de que existe uma aceleração.